pessoal, continuando a nossa série de vídeos, que é o nosso papo técnico referente aos componentes para que a gente possa montar um computador, né? Vamos falar hoje do monitor. Tá? O monitor, na verdade, é um elemento que você deve tomar muito cuidado na escolha dele por vários fatores, entre melhor visibilidade, melhor definição de cores, o ângulo que você trabalha, a especificação, de repente, do teu segmento, do que você realmente quer. E outra coisa, com algumas exceções à regra, o monitor é uma peça do computador que fica muito tempo. Tá? Eu tenho monitores aqui que já estão há 10 anos. Tá? Tenho um monitor há 10 anos funcionando, sem problema nenhum. Então, como é uma peça de longevidade, então é uma peça que você deve escolher com calma, com cautela, para que você possa ter o melhor equipamento disponível para a sua necessidade. Tá? Então vamos lá. Todos os monitores hoje em dia, ao contrário do que muita gente pensa, continuam sendo LCD. Tá? São monitores de LCD, a tela de cristal líquido. Tá? Só que aí se desenvolveu tecnologias de painel para cada um desses monitores LCD. Então você tem basicamente hoje no mercado, você tem a IPS, a VA e a TN. Tá? Aí qual tu escolhe? Bom, qual é a melhor? IPS. Já vou dar de cara para você. Qual é o melhor? É o IPS, painel IPS. Por quê? Ele tem uma definição, uma precisão de cores melhor. O ângulo de visão, você pode olhar ele, o monitor de ângulos diferentes, cima, baixo, esquerda e direita, inclinado, que ele mantém o teu nível de visão claro, nítido, com nitidez. Tá? Tem um excelente contraste, assim por diante. Ele tem, basicamente, todos os requisitos mais interessantes para você utilizar como um monitor gamer, como um monitor para trabalho ou um monitor para operações normais. Tá? O IPS reúne. Ele não é o melhor em tudo, veja bem, não é o melhor em tudo. Por exemplo, o VA, o monitor VA, tá? Com um painel de VA, que é a melhor relação custo-benefício, ele é mais utilizado em funções para uma máquina mais básica, vamos falar aquela nas nossas categorias lá, a máquina home office, a máquina de escritório, tá? E ele é muito bom, melhor que o IPS para exibição de vídeos. Tá? Tanto que a Samsung, nas suas televisões, costuma utilizar painel de VA, para vocês terem uma ideia. Tá? Mas a LG, nas suas televisões, costuma usar painel de IPS. Aí é uma questão de fabricante. Tá? Mas então, normalmente para vídeo, a exibição de vídeos, o VA é mais interessante. Tá? Então, tu assiste vídeo no YouTube, assim por diante, ou trabalha com edição de vídeo, pode, de repente, ser o VA, nesse segmento específico, mais interessante para você do que um IPS. Lembrando que o IPS é o mais caro. Tá? O VA é o do meio ali. E aí tem o painel TN. O painel TN, qual é a característica do painel TN? O painel TN é a tecnologia mais antiga, tá? de monitores, e ele tem uma vantagem só. Ele tem uma taxa de atualização mais rápida. Então, ele é indicado para quem joga em competição. O cara joga online o tempo inteiro. Então, ele não tem a melhor definição de cores, tá? Não tem a melhor exibição de vídeos, mas ele tem a melhor taxa de atualização. Então, para quem joga online, sabe muito bem que o tempo de resposta de um monitor é muito importante. E os painéis TN são os que dão o melhor tempo de resposta. Só que eu não aconselharia como escolha, pelo fato de, além de ser muito específico, tá, os painéis VA e IPS não ficam tão atrás assim dele, a diferença não é tão grande assim. As taxas dá para trabalhar, jogar perfeitamente com um painel IPS ou VA, tá? E o TN é uma tecnologia mais antiga. A definição de cores dele não é boa, a exibição de imagens dele também não é boa, mas é bom para jogar por causa do tempo de resposta, só. Então, eu já tiraria o TN da jogada, tá? Já deixaria o painel, os monitores de TN fora. E claro, acabam se tornando os mais baratos também, normalmente. Então vamos concentrar em IPS e VA. Tá? Eu tenho um monitor, tá? O monitor da minha máquina game é um monitor IPS. Tá? Pô, excelente, maravilhoso o monitor widescreen. Tá? Não uso, os hertz. Cara, eu não jogo online. Quando eu não jogo online, tá? Não gosto de jogar online, eu tenho um widescreen IPS de 23 polegadas, com 75 Hz. Os Hz, sim, os Hz. Aí é aquela história. O monitor. Hoje, o conselho, principalmente para quem vai montar uma máquina gamer, tá? Um monitor de 144 Hz.
pelo menos, tá? 144, 144, 165 Hz, tá? Tem de 240, tem de 360, não, eu sei. Quanto maior a quantidade de hertz no monitor, maior a fluidez, maior o tempo de resposta. Então, para quem joga online, tá? Esse tempo de resposta pode ser interessante. Para você trabalhar, por exemplo, uma máquina para trabalho, você pode pegar o monitor que eu tenho, tá? Com 75 Hz. Vai trabalhar com engenharia, AutoCAD e assim por diante, tá? Um painel IPS, tá? Vai trabalhar com fotografia, pode, de repente... A edição de vídeo, sem problemas também, só que o VA tem edição a qualidade de exibição de vídeo do VA costuma ser um pouquinho menor. Mas essas diferenças são nuances, entenderam? Tá? Então, quer dizer, no quesito geral, eu indicaria comprar um monitor com painel IPS. É o mais caro? É. Tá muito mais caro o IPS pro teu bolso? Vai no VA. Não vai no TN. Tá? Procura um painel LCD que seja pelo menos, tá, usando a tecnologia VA. Se for IPS, melhor ainda, tá? Para você utilizar. Por quê? Os monitores, eles, como eu falei, são peças que vão ficar muito tempo na tua mão, contigo. De repente vai fazer o upgrade do teu computador, vai trocar o computador, tá? E você ainda vai estar utilizando o mesmo monitor. Claro, depende da placa de vídeo, né? Esses são os requisitos da placa de vídeo. Se você não viu o nosso vídeo da placa de vídeo que a gente fez, vai lá no nosso canal do YouTube, se inscreve lá, assiste lá o vídeo sobre placa de vídeo que a gente já fez, não deixa de curtir aí os nossos vídeos que a gente está fazendo, seguir a gente no Instagram, se inscreve lá no nosso canal do YouTube para a gente poder aumentar cada vez mais a comunidade da Maestro Informática. Lembrando que a gente já teve vídeos que nós fizemos de processador, fizemos vídeo de placa-mãe, de air cooler, water cooler, fizemos vídeo sobre memória, fizemos vídeo já sobre a própria placa de vídeo, fizemos vídeos sobre armazenamento, tá? Então, já estão tudo lá no nosso canal do YouTube, nessa nossa série aí de papo técnico sobre como escolher os componentes, né? De uma forma mais didática, não tão técnica, para você montar uma configuração de PC, tá? Então, eu botei aqui do lado, aqui atrás de mim, para ilustrar no nosso vídeo aqui, um monitor de 11 polegadas dos anos 80, que eu tenho aqui, de um IBM PC XT. Tá? Esses monitores eram monitores monocromáticos, tá? Quando a gente fala os monocromáticos, eles utilizavam um fósforo verde, tá? Tinha um monocromático fósforo verde e fósforo branco. Esse era um fósforo verde, um dos primeiros, né? Aquela letra chamada Crystal, se eu não me engano, a letrinha de relógio digital, Casio antigo, que você tinha. Tá? Ele tinha uma tela por cima dele aqui, a gente passa a mão aqui, tem uma película que era colocada, tá? Para proteger do reflexo. Então a gente colocava isso para proteger o reflexo da luz em cima, porque não tinham anti-reflexo, não tinham absolutamente nada. Lembrando até que na história os monitores, tá, tinham os screensaver, que eram telas, tá? Um suporte que tu colocava em cima do monitor para ele, por causa da emissão de raios, tá? Que o monitor tinha, para não prejudicar a visão, colocava-se um screensaver. Uma tela, literalmente você colocava um vidro, vamos colocar dessa maneira, um vidro, tá? Os monitores eram quadrados, na frente do monitor, para ele filtrar esses raios. Não teve foi comprovado muita eficiência nisso, mas se tornou uma febre ali nos anos 90, basicamente, esses screensaver, né? Que eram basicamente a versão do screensaver, né? Do protetor de tela que começou com os Windows, né? Aqueles protetores de tela ali para não deixar uma imagem. Por quê? Porque esses monitores, eles marcavam. Se você ficava com uma imagem muito tempo na tela, trabalhava o dia inteiro com o Word aberto, o monitor, ele marcava, ele queimava literalmente, tá? Ele queimava na sua estrutura, no seu painel, tá? Aquela tela. Então, teve casos de eu pegar monitores de empresas, por exemplo, tu desligava o monitor, tu via a tela do editor de texto fácil, do antigo editor de texto fácil, antes do Word ser padrão, você via a tela com as marcações ali, dos menus, etc e tal, tá? Era assim, tu tinha que olhar de relance, né? Mas tu tinha aquela marcação, porque os monitores, tá? Esses tipos de painéis que existiam nessa época, eram muito rudimentares, muito simples, tá? Então, quer dizer, as coisas foram evoluindo. Quando o LCD, a criação do LCD foi fantástica, né? E aí, claro, primeiro as telas de LCD normal, que a maioria começou com o TN, que é a tecnologia mais antiga, aí foi evoluindo para VA e a tecnologia atual, basicamente IPS. Né? Claro, sempre novas tecnologias estão sendo implementadas
Mas no monitor, o interessante é você pegar ali nessa faixa, um monitor IPS OVA, tá? Com taxas, se você não vai fazer nada, não vai jogar online, não vai fazer nada online, cara, pode pegar taxas aí de 75 Hz sem nenhum tipo de problema. Tá? Você vai jogar online, tá? Não tenha dúvida, vai para monitores de 144 a 165 Hz pelo menos, porque, não, claro, pode comprar um de 360 Hz, ótimo, o problema todo é o custo, né? O custo disso vai fazer diferença. Outro problema, outro fator, problema não, mas o fator é o tamanho. Que tamanho de monitor tu pega, tá? Os monitores normais, os comuns que a gente tem aí para trabalho, são monitores de 18.5, 19.5 polegadas, tá? Para jogar, normalmente a galera pega monitores de 23 polegadas a 27 polegadas, fica mais ou menos nesse intervalo, né? Que tem ali de polegadas de monitores. O grande detalhe é o seguinte, segundo alguns estudos, pela distância que você fica, né, sentado na frente de um computador, um monitor, normalmente numa mesa normal, tá, a profundidade que você fica, tá, se você pegar um monitor de 27 polegadas a essa distância, por exemplo, você fica mais ou menos sem ter visão, o teu ângulo de visão, que a gente vê, o teu foco aqui de visão, uma faixa de mais ou menos 1 centímetro fica nas bordas do monitor que você não percebe. Tá? Então vamos supor, você está jogando um jogo de estratégia, de repente já tem gente entrando no teu campo, tá, de visão, ali, no teu monitor, mas você não viu ainda. Por quê? Porque ele não está dentro do teu campo de visão, então não está, como eu estava falando, não entrou no teu campo de visão, entrou no campo de visão do monitor, mas não no teu campo de visão humana. Então você pode, o cara já pode estar entrando no teu terreno, vamos supor, né? Está invadindo por cima, por baixo, esquerda, direita, tá? E aquela faixa de 1 centímetro ao redor das bordas do monitor, você não vai conseguir perceber no monitor 27 polegadas. Por quê? Porque a tua distância, tá, é muito pequena. Você teria que estar mais longe, digamos, da mesa, sentado da mesa, para que você pudesse visualizar aquela borda, tá, onde o cara está fazendo, digamos, o ataque, digamos, ali, né, está entrando uma unidade inimiga, coisa do tipo, para vocês terem uma ideia. Tá? Jogos de tiro, outros podem acabar acontecendo. Para quem joga online, isso pode ser um problema. Tá? Para quem joga online. Então, os monitores de 27 polegadas, na distância normal que você está sentado, que você costuma estar sentado ali menos de 1 metro, né? Você está sentado aqui, a tua mesa tem 50, 60, 70 centímetros de distância do né, dos seus olhos até o monitor. Então, monitores de até 24 polegadas, tá? 24, 25 polegadas seria o ideal. 27 polegadas, não, é tudo maravilhoso, é espetacular, né? Mas existe esse tipo de risco. Quem joga, por exemplo, o cara joga na televisão de 32 polegadas ou mais, normalmente o cara joga um videogame, porque o videogame está mais longe, né? Que diferentemente do computador, o cara está com o videogame, controle, não vai ter teclado, então não precisa ter uma estrutura armada para ele estar sentado, para ele poder estar digitando ou jogando, digamos assim. Então o cara consegue ficar mais afastado da tela, tá? Então tem tudo isso também que o cara tem que levar em consideração. Então monitores até 25 polegadas, tá? De tamanho, acredito que está ótimo para o cara, vai ter uma definição, uma experiência bem interessante. Hoje em dia é tudo widescreen, né? Todos os monitores que você vai ter hoje em dia são todos monitores baseados no widescreen, ou seja, eles são um formato de cinema, né? Retangulares, são monitores retangulares. Então, monitores widescreen, até 25 polegadas, com painel IPS ou VA, tá? Se você não vai jogar, principalmente online, pode ficar ali em monitores de 75 Hz, 85 Hz, mais ou menos nessa faixa. Se você vai jogar, procure monitores de 144 Hz, 165 Hz ou acima, né? Obviamente. Quanto mais você conseguir, melhor. Apesar dos monitores com painel de tênis serem os mais rápidos de resposta, mas a qualidade de imagem deles não é legal não. Tá? Mesmo que você é jogo competitivo, o cara joga CS, forma competitiva, etc. Então tu não está preocupado muito com a qualidade gráfica, tu está preocupado com taxa de resposta. Aí é um segmento muito específico. Tá? Então, aquela história, vai jogar, vai trabalhar com aplicações profissionais, digamos assim, AutoCAD, engenharia, arquitetura, utiliza painéis IPS. Tá? Vai trabalhar com a máquina, um micro home office, escritório, que tu vai assistir uns videozinhos, vai trabalhar com Word, com Excel, PowerPoint, acessar a internet, tá? Pode usar um painel VA, não sem nenhum tipo de problema. Tá? Claro, aí tu vai ter que ver na hora, quando você vai comprar, se o IPS de repente se torna mais interessante ou não. Aí aquelas lances de promoções, marcas assim por diante. Né? As marcas de mercado aí, você tem AOC, Samsung e LG. O que mais você vê monitores da LG e da Samsung, né? De qualidade. Mas tem monitores da Bank,
são muito bons também, tá? Tem os monitores da OC, só que no nosso mercado aqui, normalmente a gente costuma ver mais monitores da LG, monitores da Samsung. Claro, tem outros monitores aí, tem um aluno meu, o cara até, ele comprou, falou, foi ano passado, ele comprou um monitor, tá? Eu acho que o painel é TN, cara, eu até perguntei, ele não soube me responder. Pagou R$400, cara, R$400, um monitor novo, comprou no Mercado Livre, eu até fiquei meio assim, nunca escutei a marca, nem lembro o nome da marca, tá? Diz ele que tá tudo certo, tá? Eu acredito que seja um painel TN porque ele joga online, tá? Então, como ele joga online, para ele o tempo de resposta tá ótimo, entendeu? E não dá muita bola para qualidade gráfica, então, beleza. Só que não esqueçam, se você vai lá e coloca uma RTX 3060, 4060, 3070, você usa Ray Trace, etc e tal, no monitor TN vai fazer diferença. Ah, tu joga CS, não vai fazer diferença nenhuma. Mas se tu jogar jogos que tem uma implementação gráfica mais aprimorada, melhorada, tá? No TN vai sofrer. Tá? Aí, pelo menos, no mínimo, eu aconselho VA. E o melhor de tudo é você pegar um painel, um monitor LCD, né? Lembrando que todos são monitores LCD, no padrão IPS. Seria o mais interessante. Aí você tem que analisar na hora o qual é mais interessante. Existem monitores específicos, né, gamers, assim por diante, com um monte de frufrufru, RGB, etc. Mas RGB, esse tipo de coisa, não funciona nada. Às vezes, o que você tem que ver são o ângulo de visão, que o IPS, digamos, é melhor, né? Definição de cores, também o IPS é mais interessante, né? E os tempos de resposta, tanto do IPS como do VA, são bons. É que o TN tem a única qualidade do TN, por ser uma tecnologia mais antiga, é o tempo de resposta. Então você tem que avaliar o que é mais interessante. Aí se você precisa que o monitor gire, né, faça giro, levante o ângulo dele, sobe e desce, tem monitor que sobe e desce, né, o ângulo de inclinação que você bota para frente e para trás, aí é uma questão de você ter que verificar o que fica mais confortável para você jogar, trabalhar e assim por diante. Principalmente trabalho, né? Tem que tomar muito cuidado com o trabalho, porque você vai ficar horas e horas e horas sentado na frente de um computador, trabalhando no AutoCAD, trabalhando no Photoshop, trabalhando no Corel. Então isso é interessante você ter, digamos, né, um monitor que seja normalmente um IPS, por causa da definição de cores, mas de repente que possa ter uma inclinação angular que te deixa mais confortável para trabalhar, né? O ângulo a altura, né, você poder aumentar e diminuir a altura dele com uma base retrátil, tudo isso tem que levar em consideração também, mas é uma questão de você analisar. Mas, basicamente, é dentro daquilo ali que eu falei para vocês. O IPS seria a melhor escolha no quesito geral, mas nem sempre é a melhor escolha no quesito preço. Beleza? Espero ter sido claro, deixado aí um norte para vocês referente a monitores. Não esqueça de curtir nosso vídeo, compartilhar para as pessoas que precisam desse tipo de informação também. Inscreva lá no nosso canal do YouTube, assista os outros vídeos, sigam a gente lá no Instagram, tá? Para aumentar a comunidade da Maia Informática. Um abraço a todos, até a próxima.